Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um congresso de gestores, a mais um encontro de gestores nesta noite maravilhosa de terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 20 horas. Eu quero agradecer aí a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem conosco, por nos acompanharem nessa jornada. A cada dia, a cada encontro, eu e toda a nossa equipe sempre temos a grande missão, o empenho de trazer um tema fabuloso, trazer um especialista, alguém que vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua instituição, da sua empresa, da sua equipe. E vai, com certeza, sempre, né? Cada dia é um tijolinho a mais que nós vamos colocando aí na nossa vida profissional. Então, eu quero agradecer a você por estar conosco aqui nesse momento, acompanhando ao vivo a nossa transmissão. Deixar também meu abraço para aqueles que vão nos assistir depois, amanhã e assim sucessivamente. Esse vídeo fica gravado no YouTube, no Facebook e no Instagram do Congresso de Gestores. E vocês podem assistir, compartilhar, passar para a equipe, enviar para quem vocês precisarem, quantas vezes forem necessárias. Então, esse é o nosso grande objetivo. Eu quero hiper agradecer aí a presença de cada um de vocês, de que estão chegando aí de várias partes do Brasil. Vou pedir para você se identificar, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Turma do Espírito Santo chegando, Rio de Janeiro, São Paulo, que bom, vamos chegando aí, a turma de Minas Gerais, sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. Vou pedir a vocês um minutinho, só para que a gente possa passar a nossa vinheta aqui dos comerciais, agradecer os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, e já eu volto com o nosso convidado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso convidado, Anderson Rocha, um amigo pessoal, um cara brilhante, que me acompanha aí em várias formações por esse Brasil, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que essa fera tem para dizer, tem para contribuir para nós. Um minutinho, que eu... Muito bem, eu sou o Vicente Falcão e tenho a honra de apresentar o nosso programa do Congresso de Gestores, e sendo transmitido para todo o Brasil. Você pode nos acompanhar aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, depois tudo fica gravado nessas redes sociais, e, enfim, você também pode, pelo Facebook, pelo YouTube, mandar suas perguntas, mandar suas considerações, nos ajudar a fazer um programa ainda melhor, tá? Eu tenho certeza que hoje esse programa vai ser recheado. E o nosso parceiro aí, Anderson Rocha, vai falar sobre como perder o medo de falar em público. Será que as pessoas têm medo, têm pânico, têm horror de falar? O que acontece? Hoje nós vamos descobrir um pouquinho sobre esse mundo da oratória, da fala, da comunicação. E para aqueles que são estudantes, que já são profissionais, que são professores, que falam na igreja, que precisam falar em reuniões, que a gente sempre precisa falar, sempre. E eu tenho uma fala muito importante, que inclusive o Anderson fala muito isso. Quem fala bem, atende melhor. Quem fala bem, vende muito mais. E quem fala bem, negocia de forma extraordinária. Muitos resultados fantásticos vêm com uma boa negociação. E para você
fazer isso com maestria, você precisa se expressar bem, você precisa falar bem. Então, nesse momento, eu vou convidar nosso grande amigo Anderson Rocha. Seja muito bem-vindo, Anderson, ao nosso programa aí nesta noite. Muito bem. Olá, 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 boa noite, Vicente, boa noite, Diego, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma imensa honra, um grande privilégio ter mais essa oportunidade, né, de bater um papo com essa fera chamada Vicente Falcão, um amigo, um profissional brilhante que eu aprendo todo dia e que hoje, com certeza, as pessoas que estiverem nos assistindo sairão bem diferentes do que estão agora. Muito mais seguras, muito mais confiantes e, acima de tudo, elas vão superar definitivamente o medo de falar em público. Olha o desafio, Vicente. Olha lá, hein? Olha lá, promessa é dívida, hein? Eu vou cobrar. E a turma que está conectada aqui, ó, tem gente de Minas Gerais, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia. Nossa, tem uma turma aqui de vários lugares chegando e eu não tenho dúvida que essa turma está com essa expectativa também, sabe? Ó, eu já identifiquei aqui alguns palestrantes que estão conectados conosco, já vi aqui prefeitos, já vi um deputado que está aqui com a gente, tem diretor de empresa, tem vendedor, tem corretor de imóveis, tem um padre com a gente aqui, olha que legal, tá? Então, para você ver que a sua fala hoje vai atender diversos segmentos, meu amigo. Muito, 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 muito. Anderson, antes da gente começar, antes da gente mergulhar no conteúdo, fala um pouquinho para nós, quem é o Anderson Rocha? Se apresenta, até para que as pessoas possam se conectar com você aqui. Quem é o Anderson Rocha e o que você preparou para hoje? Tá. O Anderson Rocha é uma pessoa simples, humilde e que acredita que todos podem se comunicar bem. E que não admite perder a oportunidade por não se comunicar bem também. E quando eu falo da minha carreira, eu fico muito feliz em falar, porque tem 22 anos que eu ministro curso na área de oratória, do falar bem, no Brasil inteiro. E ao longo da nossa jornada, nós já desenvolvemos, preparamos milhares de pessoas superaram esse medo, que é realmente o medo. É um grande medo, um grande desafio, uma grande superação. É muito bacana quando as pessoas saem dos nossos cursos e saem e falam assim, nossa, você mudou a minha vida, hoje eu sou outra pessoa. Isso é de uma felicidade imensa. E eu espero também que durante essa live hoje a gente possa contribuir com muitas vidas e que as pessoas também possam sair dessa live de hoje bem diferentes do que elas estão. Porque o medo incomoda muito mesmo. Realmente tem... na verdade, quando eu falo medo de falar, a gente estava até conversando antes, um pouquinho, e, na verdade, as pessoas têm medo de falhar. Elas não têm medo de falar em público. Elas, quando elas vão falar em público, elas carregam um peso tão grande nas costas dela, que elas ficam até tortas. Parece que elas estão sendo torturadas quando elas estão lá na frente. E, na verdade, a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que entender que isso tem que ser um processo natural da nossa vida. Algumas pessoas falam assim, mas eu não nasci para falar em público. Eu digo com certeza, com firmeza, todos nós nascemos para falar bem. O que nós precisamos é treinar, o que nós precisamos é nos prepararmos para isso. Ô Anderson, perfeito, né? Eu tenho umas perguntas aqui, eu tenho umas perguntas poderosas para te fazer, porque aqui não tem mimimi, não, sabe? Aqui é papo reto e o negócio pega mesmo, tá? Ó, tem um monte de gente chegando, sejam bem-vindos aí, o pessoal do Pará, lá de Santarém, pessoal de Saquarema, Cabo Frio, Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Olha que coisa legal, a turma está chegando aí, Guarulhos, do Rio de Janeiro, Carmo do Cajuru, Minas Gerais, olha que bacana, Catanduva, Santa Catarina, Santo Antônio de Pádua, Eunápolis, na Bahia, uma ação para o povo de Eunápolis, os baianos aí estão sempre com a gente ali, Ilhéus, Caravelas, Teixeira de Freitas, sejam todos bem-vindos aí, muito, 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 muito bem-vindos todos vocês. Vamos lá. Primeira pergunta. Anderson, eu posso afirmar
que falar bem, falar em público é um dom? As pessoas nascem com esse dom? Como é que é isso aí? Como é que dá para desmistificar isso aí? Interessante. Na verdade, é uma grande crença, né? As pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam que elas não nasceram para falar em público. Isso a gente percebe o tempo todo, durante os nossos treinamentos, né? E muitas pessoas falam assim, mas isso é para poucos. Na verdade, existia, né, algum tempo atrás, exatamente no mercado, exatamente essa questão. As pessoas, elas achavam que algumas pessoas tinham essa capacidade e outras não poderiam desenvolver. Ainda bem que hoje mudou completamente. As pessoas hoje, elas estão mais conscientes que elas podem desenvolver isso, né? Na verdade, isso não é um dom, isso é uma habilidade. Falar em público é uma habilidade. Uma habilidade como tocar um violão, uma habilidade como jogar, praticar um esporte. Claro que talvez eu não seja o melhor jogador, eu não seja um artilheiro, mas eu vou fazer muito bem feito. Então, na verdade, o que a gente tem que desmistificar hoje é que falar em público é para todas as pessoas. Independente do que você faça, é fundamental que você desenvolva essa habilidade. E como que eu desenvolvo essa habilidade? Treinando, me conhecendo, aprendendo técnica, se conhecendo, tornando a sua comunicação mais consciente. Então, na verdade, tudo é uma habilidade, o falar em público é uma habilidade que você tem que desenvolver a cada dia. Tem pessoas e é muito comum isso, é muito comum você observar isso, e eu e você já passamos por essa situação também, né? Quantas vezes, no início da nossa jornada, né, a gente morria de medo de falar, a gente achava, e até a gente deixava outras pessoas falarem. Eu lembro, na época da faculdade, da minha faculdade mesmo, eu lembro que eu fazia todos os trabalhos. Olha que interessante, eu fazia todos os trabalhos, mas eu passava a bola sempre para o outro, e eu ficava inconformado porque o outro tirava 10 e eu nunca tirava 10. Eu ficava inconformado. Então eu falei, não, eu tenho que ir também lá para frente. Eu tenho que também... Eu estou fazendo estou no bastidor, e quantas pessoas nesse momento têm um grande conhecimento, mas está para elas só. E nós estamos vivendo uma era, Vicente, que é bem interessante. Hoje nós vemos na era que o conhecimento tem que ser compartilhado. Conhecimento só dentro de você, informação só dentro de você, não serve para nada. E como que eu compartilho esse conhecimento? Através da comunicação. Falando bem, me expressando bem, convencendo, motivando, vendendo, atendendo, conversando, dentro da nossa casa, na nossa empresa, na nossa igreja. Em todos os meios que a gente vive, a gente precisa se comunicar bem. Nós precisamos melhorar. É uma questão de, na verdade, eu vou além, é uma questão de sobrevivência. Hoje, se comunicar bem é uma questão de sobrevivência. Se você quiser sobreviver hoje, você tem que desenvolver essa habilidade. E cada dia esse mercado está mais cruel, mais desafiador, mais predador, e não dá, né? Não dá. Às vezes, a pessoa que é mais capacitada, que tem conteúdo, que tem expertise, aquela coisa toda, ela não é promovida, ela não consegue ter a remuneração ideal, ela não consegue ter aquele destaque na sua equipe, porque, infelizmente, ela não tem uma boa comunicação, que ela não sabe se expressar da forma correta, ou simplesmente que tem medo de falar. Então, isso é a grande verdade hoje do mercado, não é isso, Anderson? Exatamente. É importante a gente salientar que sentir medo é normal. Sentir medo é normal. Mas perder a oportunidade por conta desse medo é uma decisão sua. Ou seja, eu escolho perder a oportunidade ou agarrar essa oportunidade. E aí que está. Sentir medo, se a gente for entrevistar grandes palestrantes, né, grandes atores, atrizes, se você for entrevistá-los, eles vão falar o seguinte, você pergunta para eles, você tem medo? Ele fala, tenho. Mas em seguida eles falam uma outra questão, eles tocam num outro ponto importante. Eu tenho medo, mas eu estou preparado. Eu estou preparado. Então, a importância da gente se preparar para falar. Não existe mais espaço para amadores no mercado. Mesmo que seja uma fala de 5, 10 minutos, eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que mergulhar nesse assunto. Eu tenho que conhecer com profundidade esse assunto.
E como você disse bem, não basta só eu conhecer, né? Eu tenho que transformar esse conhecimento, essas informações, em algo que possa impactar o outro, que eu possa convencer o outro. Eu vou agora começar a arrochar você um pouquinho, entendeu? Porque tem gente aqui que tem pânico de falar. Por exemplo, eu tenho umas 2 alunas de mestrado que já estão aqui, eu já localizei, elas já deram boa noite, e elas, assim, têm pânico de quando tem que ir lá na frente apresentar para a turma. Pânico, treme, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de fazer xixi, dá dor de barriga, né? Esquece, dá branco, o negócio pega. Qual a dica que você dá para essas 2 alunas que estão aqui com a gente? E como ir lá na frente e apresentar um trabalho de uma forma mais tranquila? Dá suas dicas. Começa aí. Vamos começar, depois eu vou te fazendo outras perguntas. Vamos lá. Se servir de consolo para elas, eu também fico com a boca seca e minha mão também soa bastante quando eu estou falando em público. E olha que a gente já teve experiências e mais experiências pelo Brasil. Já tive a oportunidade de ser assistido por mais de 100 mil pessoas e ainda sinto frio na barriga, sinto a mão tremendo e sinto a boca seca ainda nos dias atuais. Então, essas sensações são sensações muito comuns, que a gente não tem que tentar eliminá-las. Eu sempre falo que nós não devemos eliminar essas sensações. Nós temos que conviver com elas e administrar essas questões. Até um pouco de medo, um pouco de insegurança serve até para que a gente se prepare mais, que a gente estude mais, que a gente mergulhe mais nesse assunto. Então, é importante que a gente entenda que essas sensações todas são sensações muito comuns. Mas isso não me impede de ir lá para frente. Não me impede que eu faça bem feito. Não me impede que eu consiga transmitir a mensagem. Não me impede que eu consiga impactar a vida das pessoas. Por quê? Porque, acima de tudo, eu me preparei muito bem. Eu criei uma bela introdução. Olha a dica valiosa aí, já uma dica muito importante. Inicie de uma forma impactante. Os 30 primeiros segundos de uma fala são determinantes para o seu sucesso. Se você iniciar bem a sua fala, geralmente você desenvolve bem, conclui também bem. Porque é o momento que você está mais inseguro. Qual o pior momento de uma fala? Geralmente é o início. E nesse início, quando você inicia de uma forma impactante, de uma forma realmente que consegue sensibilizar as pessoas, que consegue tocar as pessoas, dependendo do assunto que você está abordando, você se sente seguro. Você olha nos olhos das pessoas e recebe um feedback imediato dessas pessoas. Então, isso te passa mais tranquilidade. Então, é muito importante, já iniciando a questão das dicas, eu iniciar com algo impactante, um dado, uma informação, uma estatística, uma frase poderosa logo no início da minha fala. Justamente nesse momento, que é o momento mais difícil. Então, isso serve para qualquer situação. Né? O momento que eu estou iniciando uma venda, o momento que eu estou iniciando uma apresentação, um discurso político, ou mesmo um bate-papo, inicie de uma forma interessante, inicie de uma forma impactante, inicie de uma forma que você consiga, já nesse primeiro momento, obter a atenção das pessoas. Isso já consegue romper uma resistência natural. Porque quando a gente vai para frente, muitas vezes existe uma resistência. As pessoas param e pensam, quem é essa pessoa para falar para mim? Na verdade, se você consegue, nesse primeiro momento, já impactar, mostrar para que você veio, o decorrer dessa fala será muito mais tranquilo e você consegue passar mais credibilidade e segurança nesse primeiro momento. Ô Anderson, muito bem. Uma pergunta, agora eu vou te dar uma outra situação aqui. Eu estou no domingo lá na igreja que eu frequento. Eu sou da igreja católica. E, de vez em quando, né, a gente chega, aí vem alguém lá e fala assim, Vicente, você poderia fazer a primeira leitura? Você poderia fazer a segunda leitura do domingo? Meu Deus do céu! Aí,
a carequinha começa a suar, dá nervoso, as axilas começam a suar, fica complicado, enfim, dicas para não fazer feio. Como você diz, as pessoas não têm medo de falar, as pessoas têm medo de errar em público. Qual a dica que você dá para quem vai ter que ir lá na frente fazer uma leitura? Conta para nós. Primeiro, se possível, eu sempre falo o seguinte, quando você vai, se você já está pré-determinado a falar, você tem que ser o primeiro a chegar lá. Por quê? Sendo o primeiro a chegar, você já diminui o nível de ansiedade, você já começa a pegar aquele material, já lê a palavra, já começa a observar bem as vírgulas, os pontos, já começa a observar algumas frases que você quer destacar. Então, o simples fato de você pegar a leitura, muitas vezes, com antecedência e procurar ler uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, se possível, já te dá uma certa segurança na hora que você for falar realmente para valer. Isso é uma dica importante no caso da igreja. Em outras situações, por exemplo, às vezes você está foi convidado para um evento e você vai falar no evento, você também tem que observar para que tipo de público você vai falar. Primeira coisa que você tem que observar é para quem você está falando. Imagina você estar numa festa, num grande evento, que as pessoas estão lá com o objetivo de se divertir, e você vai lá querer dar o seu show. Ali não é o momento do seu show. É o momento de você deixar a sua marca. Por exemplo, muitas vezes você tem que falar 2 minutos, 3 minutos, saudar as pessoas e desejar que elas aproveitem muito bem uma festa. Então, ela tem que ser breve. Eu tenho que saber a hora certa, o timing certo. A grande dificuldade das pessoas é isso. Elas pecam pelo excesso. Eu digo sempre que falar bem, muitas vezes, é falar pouco. Falar bem, muitas vezes, é falar pouco. E a maioria das vezes, a gente observa, tanto no ambiente familiar como no ambiente empresarial, que as pessoas, os maiores conflitos que a gente tem, tanto na vida pessoal quanto profissional, se deve às pessoas falarem demais. Falarem mais do que elas devem. Então, uma dica muito importante é, em muitas situações, seja breve. Nesse caso específico da igreja, chega com antecedência, pega a palavra, dá uma leitura, dá 2 leituras, 3 leituras antes, e depois, para valer, você vai se dar muito bem na maioria das vezes. Vai facilitar e não errar, não falar a palavra errada, não comer ponto, vírgula, exclamação, é danado isso daí, né? Muito importante. Anderson, outra perguntinha. Cheguei numa festa, você falou de festa aí e tal, cheguei num evento, eu sou uma figura pública e, como muitas pessoas estão aqui, e aí o que acontece? Viram a gente lá, aí vem até falando assim, olha, professor, eu queria que você falasse um pouquinho na abertura do evento, uma saudação. Mas, Anderson, eu não me preparei para falar ali. Eu não preparei nada, eu não escrevi nada. O que eu faço nesse momento ali que querem que eu fale alguma coisa? Tem alguma dica, algum macetezinho rapidinho aí para a gente rascunhar alguma coisa, fazer alguma coisa? O que eu faço? Conta. Boa. Legal, essa pergunta é bem interessante. Primeiro, se você é uma pessoa pública, qualquer evento que você participe, vá preparado. O que eu quero dizer isso? Vá preparado para falar. Porque se você tem 0,01% de chance de ser chamado lá na frente, você tem que estar preparado. Então, não tem desculpa. Eu não tinha me preparado, eu não sabia que ia falar. Não, vá sempre preparado, porque as oportunidades, muitas vezes, eu digo, estão do nosso lado e a gente não agarra. Muitas vezes a oportunidade está ali de você falar e deixar uma mensagem bacana para 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Eu sempre falo que todas as vezes que a gente fala, a gente deixa a nossa marca. E aí, como que eu vou deixar uma marca se eu não estou preparado? Que marca que eu vou deixar quando eu não me preparo? Então, se você é uma pessoa pública, você tem qualquer evento que você participe, você tem que estar sempre preparado. Agora, estar preparado não é CCD. Às vezes é uma palavra simples, às vezes você participa de um evento comemorativo, o que você tem que fazer? Sauda as pessoas, seja breve, fale da satisfação de você estar ali e deseje um ótimo evento para as pessoas. Pronto, acabou.
1 minuto e meio no máximo, porque as pessoas não estão ali para te escutar, elas estão ali para aproveitar um evento, participar de uma festa. E a gente vê muitas pessoas se queimando, né? Criando problemas devido ao excesso, porque as pessoas estão ali angustiadas, querendo participar da festa, e aquela pessoa está lá empolgada, falando, e passou meia hora, passou 40 minutos, passou 50 minutos, e metade da festa já foi embora, e a pessoa está falando ainda. Então, ela vai pagar um mico danado. E continua com fome, o povo com fome, né? E continua e fala, e mais, e fala concluindo 10 vezes, é só para concluir, é só para concluir, é só para concluir, é só para concluir, não vai concluir. O Anderson, outra perguntinha importante aí. Vou numa formatura, aí pediram que eu falasse. Eu construí um discurso. Faço o discurso ou falo com as minhas próprias palavras? O que você acha de uma forma mais informal, mais despojada? O que fazer? Sempre faço o discurso, sigo o discurso, porque aquele evento é um evento chamado evento formal. Deixa a parte informal para um bate-papo, uma conversa com amigos. Ali é um evento formal. Existe todo um protocolo para aquilo. Agora, uma dica importante também é que a gente observa que muitas vezes esse discurso não é feito pela pessoa que está falando. Ou essa pessoa que vai falar o discurso, ela pega aquele discurso pela primeira vez e começa a passar ali, ler rapidamente aquilo e não coloca a emoção na fala. Porque muitas vezes não foi ela que escreveu. Não está contextualizado aquele discurso. Não está adequado àquele momento, aquele discurso. Então, é muito importante quando você vai fazer um discurso formal, né, no caso de uma formatura, de um evento formal, você, de preferência, você mesmo escreva isso. E se você não escreveu, se alguém escreveu, você treine antes. Lê 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes puder, para que você coloque vida naquele discurso. Que você dê o tempero certo para aquele discurso. Para que você coloque a impostação vocal adequada, o volume adequado. Que você coloque a emoção através do seu semblante, da sua fisionomia. Por quê? Porque o corpo, eu sempre digo que o corpo não fala. O corpo grita o tempo todo. E muitas vezes a gente não está tendo consciência disso. E muitas vezes, às vezes, você está despejando um monte de informação e você não criou uma conexão com o público. Comunicar, acima de tudo, é criar conexões com os outros. Nós temos que nos conectar com o outro. E como que eu me comunico? E como que eu crio essa conexão através da comunicação? Não só através das palavras, mas através do seu olhar, da sua fisionomia, da sua postura, o que a gente chama de linguagem não verbal. Nós temos que explorar isso, nós temos que usar isso como propriedade. Ô, Anderson, outra perguntinha. Você vê que eu estou trazendo uns cases aqui para você. Para não ter aquela coisa teórica. Você está querendo me pegar. Você está querendo me pegar. De jeito nenhum. Você é bom, você é bom. Você corre direitinho, entendeu? Olha só. Eu tenho aqui umas 2, né, ou 3 diretoras de departamento aqui, e aí, de uma secretaria de educação. Vamos supor que a secretária de educação chamou essas pessoas para poder fazer uma apresentação dos índices, dos resultados, do que está sendo feito naquela rede. E deu 10 minutos para cada uma. Muito bem. O que eu faço nesses 10 minutos? Como que eu apresento esses resultados, esses dados? O que é politicamente correto, eticamente correto a fazer, né, nessa apresentação de 10 minutos? Fala pra gente. Beleza. Primeira dica, se eu tenho 10 minutos eu posso criar um roteiro. O que é um roteiro? Eu pego um papel, eu coloco 5 tópicos nesse papel. Um tópico na introdução, 3 tópicos no desenvolvimento e um tópico na conclusão. Eu coloco um tópico impactante na introdução. Um dado impactante, uma informação impactante, algo que realmente eu consigo ganhar a atenção das pessoas na introdução. Eu coloco, aí no desenvolvimento, eu transcorro, eu questiono, eu passo algumas ideias, algumas orientações, e no final eu sensibilizo. Ou seja,
eu inicio de uma forma impactante e concluo de uma forma que eu consiga sensibilizar as pessoas que estão ali presentes. Ou seja, em 10 minutos eu consigo criar perfeitamente esse roteiro num papel. Se eu tiver um recurso, por exemplo, se eu tiver um PowerPoint, ótimo, melhor. Eu posso usar um slide, eu posso usar 3 slides, 4 slides, 5 slides para apresentar um gráfico. Mas se eu não tiver isso, eu preciso estruturar bem a minha fala. É importante, independente se você tenha 10 minutos, 1 hora, 5 horas, 10 horas para falar, às vezes a gente dá um curso de 12 horas, toda apresentação em público, quer seja em 1 minuto ou 10 horas, 20 horas, ela deve ser distribuída em início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa serve para qualquer situação. Pode ser numa apresentação, né, de um evento, pode ser numa reunião, pode ser numa apresentação de TCC, pode ser numa aula, pode ser numa venda, numa negociação, no pitch de venda, que é muito comum, né? Um pitch de 2, 3 minutos, você tem que criar uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. Isso você faz rapidamente, desde que você tenha uma coisa fundamental, que é a base para que você se comunique bem, que é conhecimento do que você está falando. Porque é impossível você falar de um assunto que você não domina. Por mais técnica que você tenha, por mais técnicas e estratégias que você possa ter, se você não dominar aquele assunto, impossível, praticamente impossível você falar de um assunto, se você não dominar. E quanto mais domínio que você tenha, mais seguro você passa também a se sentir em relação àquele assunto. Desde que você consiga distribuir bem isso. Início, meio e fim. Anderson, eu tenho uma imagem aqui que eu quero mostrar para você. E essa imagem, eu vou fazer uma pergunta na sequência para você. E se me der um branco? O que é muito comum, às vezes, você está numa apresentação, numa reunião, fugiu a palavra, fugiu aquele raciocínio, eu me desconectei, meu Deus do céu, o que fazer para não dar o famoso branco? Primeiro, a gente tem que distinguir branco de pane. Quando você não tem conhecimento, ou você não domina com profundidade o assunto, você não tem branco, você tem pane. Você não lembra de nada, praticamente. Então, é importante você distinguir isso primeiro. Segundo, entender que o branco ocorre, na maioria das vezes, porque você tem excesso de informação, não falta de informação. Você não conseguiu priorizar isso de uma forma adequada. Você está com um nível de ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue ordenar isso numa sequência lógica. Por isso que é tão importante que eu tenha um papelzinho e eu anote isso no papel. É por isso que é tão importante que eu tenha um roteiro bem estruturado. Porque caso eu tenha o branco, eu utilize esse roteiro. E muitas vezes é interessante falar sobre isso, que muitas vezes você, por simples fato de você ter um roteiro no seu bolso, olha que legal essa dica. Você nem utilizou esse roteiro, você está com um roteirinho no bolso, colocou no bolso 5 frases que vão servir de frases para te orientar naquela apresentação. Como eu disse anteriormente, uma frase, um tópico na introdução, 3 tópicos no desenvolvimento e um tópico na conclusão. O simples fato de você tê-lo no bolso já vai te dar uma segurança. E se você puder, sem dúvida, estruturar a sua fala, usando algum recurso audiovisual também, ótimo. Agora, dica valiosa. Se você puder botar um roteirinho em cima da mesa, coloque em cima da mesa. Coloque um roteirinho em cima da mesa e coloque um copinho de água do lado. Um copinho de água do lado e um roteirinho na mesa. Na hora que teve um branco, você passa a beber água com... Agora é brincadeira, o negócio é sério. Você vai usar sutileza, você vai olhar naquele papel, a colinha, e vai tomar um golinho de água. Nesse momento, você teve o branco, quando você olha no papel, a maioria das vezes o assunto vem na sua mente, porque você estudou aquilo anteriormente, você estudou, você já treinou anteriormente aqui. Então, o simples fato de você ter olhado para o papel, aquele roteirinho ali, com aqueles tópicos, já faz com que você recorde aquilo que você estudou anteriormente, e a maioria
a maioria das vezes o branco não vai ocorrer mais. Mas se ocorrer, você pode recorrer ao papelzinho outra vez. Não há problema nenhum, e é interessante falar sobre isso. Não há mal nenhum em você pegar o papel e olhar. Tem pessoas que têm pavor. Eu nunca vou pegar um papel e olhar. É muito mais seguro, é muito mais prudente você pegar um papel e dar a informação certa do que você deixar, às vezes, uma informação errada para aquele público. Então, é importante que você recorra ao papel quando for necessário e não há mal nenhum nisso. Anderson, e quando a pessoa é bicho do mato, tímida, é aquela pessoa que quando o pessoal fala quer se esconder debaixo da mesa, né? Aí, nós temos aqui a participação da Leni Coelho, né? O que fazer para vencer a timidez? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Anderson. Eu posso falar isso com muita propriedade porque eu era uma pessoa extremamente tímida. E é interessante falar que eu também era, até por essa timidez, me atrapalhava até nos meus relacionamentos. Por eu ser uma pessoa tímida, eu perdi o tempo todo a oportunidade. Eu era tão tímido que, como eu disse anteriormente também, na época da faculdade, eu não ia lá para frente falar, porque eu era muito tímido, muito inibido. E uma coisa me incomodava muito, essa timidez me incomodava muito. E me tornava até uma pessoa um pouco até infeliz por essa timidez. Só que eu cheguei um momento que eu decidi. Eu falei, só tem um caminho. Eu tenho que começar a desenvolver isso. Eu tenho que começar a aprender técnica. Eu tenho que começar a me comunicar melhor. Eu escolhi melhorar a timidez. Né? E aí vem o poder da escolha, o poder da decisão, né? O poder que cada um de nós tem. Então, é importantíssimo que eu passe a... Eu era uma pessoa que eu era tímida, mas eu não me conformava com aquela timidez. Eu via o tempo todo as oportunidades passar por mim e eu via pessoas que tinham muito menos conhecimento do que eu se beneficiando, tirando proveito. Não que eu queria ocupar o lugar de ninguém. Eu só queria ocupar o meu lugar. E aí a dica para cada um é essa. Você, através da sua comunicação, você ocupa o seu lugar. Você não tem que querer o lugar de ninguém, mas você precisa ocupar o seu lugar. E para que você ocupe o seu lugar, seja dentro da sua casa, na sua família, no seu ambiente empresarial, na sua igreja, ou qualquer lugar que você frequente, na sociedade, você necessita de quê? Que você se comunique bem. Porque não tem mais espaço no mundo que a gente vive hoje para pessoas que não se comunicam bem. E aí a dica para quem é tímido é exatamente essa. Timidez, ok, eu sou tímido, ok, mas eu vou começar a dar um passo a cada dia. Eu vou começar a me matricular num curso de oratória, eu vou começar a treinar em casa, eu vou começar a gravar vídeos. Quantas pessoas fizeram curso com a gente, né, ao longo da nossa jornada, que nunca tinham mandado um áudio para o outro? Quantas pessoas ao longo da nossa jornada que nunca tinham mandado um vídeo para uma mãe, para um pai, né, no WhatsApp? E depois que elas mandaram, elas sentiram uma felicidade tremenda. Por quê? Porque elas se sentiram capazes. Então, a dica para os tímidos é o seguinte: acredite em você. Saiba que você é uma pessoa capaz. O que você precisa é dar um passo a cada dia. E como que eu dou esse passo? Encarando a timidez. Encarando, sabendo que você pode melhorar a cada dia, que você pode superar a cada dia essa timidez, tanto a timidez quanto o medo de falar em público. A decisão está na sua mão. Meios existem, técnicas existem, estratégias existem. Cabe a você decidir isso. Eu decidi superar essa timidez, melhorar a timidez. E eu, a cada dia, supero exatamente isso. Timidez não é um mal, não é um problema, pelo contrário. Só a timidez faz com que você perca oportunidades. E aí não é legal. Não é legal. É importante que você aproveite as oportunidades. Como que eu aproveito as oportunidades? Aprendendo técnicas, praticando. A dica é exatamente grave. Faça uma gravação. Faça uma gravação. Faça a primeira gravação sua. A primeira gravação você não vai gostar da sua voz.
A primeira gravação você não vai gostar do vídeo, você vai achar horrível. Na segunda você já vai ser um pouco mais tolerante. Na terceira você já vai gostar mais. E assim sucessivamente. Treine, treine, treine e treine. Anderson, chegou uma contribuição aqui muito legal e depois dela eu vou fazer ainda uma pergunta. A Ruth Silva está falando aqui, ó, minha avó sempre, né, embarga quando tenho que falar em público. Não importa para quantas pessoas sejam. Nervoso imenso. Muito bem, é normal isso, né? Agora, Anderson, quando eu tenho vergonha da minha voz, quando eu acho que eu não falo direito, não falo bem, ou eu falo baixo, tem jeito de melhorar isso? E aí eu vou piorar um pouquinho a sua vida. E se eu for gago, tem jeito? Aí, vamos lá. Boa. Primeiro, piorou bastante. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que a voz, eu sempre falo que a nossa voz é um tempero. Né? Através da nossa voz, nós passamos sentimentos, nós passamos emoção, nós passamos se a gente está nervoso ou a gente está calmo. A gente passa várias sensações através da nossa voz. O que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas não têm o hábito de se escutar. Olha que legal isso. Aí, nós falamos da filmagem anteriormente, né, de se filmar. Eu dou uma dica, eu faço um desafio para todos que estão nos assistindo. Comece a gravar a sua voz, né, alguns trechos, algumas palavras, algumas frases, alguns textos, leitura em voz alta e comece a treinar. Treine em voz alta. Treina em voz alta e grava a sua voz. E começa a escutar depois. E a cada dia você começa a observar como você tem falado. É interessante que a primeira situação, a primeira vez quando você vai ouvir a sua voz, ou a segunda vez, o que as pessoas me relatam? Falam, eu odeio a minha voz é horrível, Anderson. Eu não tolero a minha voz é insuportável. A maioria das vezes, a primeira reação é essa. Na verdade, o que se tem nesses casos é exatamente que você não tem o hábito de se escutar. E quando eu começo a criar esse hábito, eu começo a passar a gostar mais e se adequar à minha voz. E aí vem aí a utilização de técnica. Por exemplo, eu sempre falo que toda voz, não existe voz feia. Existe uma voz que não explora os potenciais dela. E quais são os potenciais da voz? Primeiro, a questão do ritmo vocal. Eu comparo uma voz a uma melodia, né? Uma melodia tem seu ritmo mais rápido, mais lento, mais alto, mais baixo em alguns momentos. Nós também temos que ter essas técnicas durante as nossas falas, né? Nós temos que variar a nossa voz. Imagina você falar numa apresentação ou qualquer que seja, mesmo que seja 5 minutos para um grupo, na mesma entonação de voz o tempo todo, falando nessa modalidade. O nome disso é voz monótona. Uma voz monótona, na mesma intensidade, no mesmo ritmo. O que acontece? As pessoas dormem, ninguém tolera. Então, dê vida à sua voz. Utiliza o ritmo vocal, ou seja, a variação do volume, a alternância da velocidade, das pausas, chamadas pausas expressivas. O que é uma pausa expressiva? É no final da sua fala, você faz uma pequena pausa. Para que essa pequena pausa? Para que você respire e para que o outro também reflita sobre aquilo que você falou. Então, existem várias técnicas que podem ser utilizadas para você explorar a questão da sua voz. É importante que você treine. Treinamento é fundamental para você desenvolver a capacidade de falar em público. Não existe falar em público sem prática. Não existe teoria. Aí eu li todos os livros, Anderson, para que eu me comunique bem. Dificilmente você vai conseguir se expressar bem só lendo o livro. Você tem que praticar, você tem que exercitar, você tem que errar, você tem que aprender, você tem que receber feedbacks, de preferência de um profissional qualificado na área, um profissional que tenha larga experiência, para ele pontuar o que você foi bem e o que você precisa melhorar.
Só assim que eu vou poder me conhecer mais, porque a maioria das vezes é difícil mesmo. É difícil, através de um vídeo só, você saber que ponto você está bem, que ponto você está mal, que ponto você pode melhorar. Mas isso no curso de oratória, a gente fornece isso com muita tranquilidade, muita sutileza, com muita clareza. Como? A pessoa faz a apresentação dela e recebe os feedbacks, os pontos que ela foi bem, os pontos que ela pode ser desenvolvida. Então, são técnicas que ela vai aprender. Então, a dica é, busque, se você está com dificuldade na sua comunicação, busque uma ajuda especializada. Tem bons profissionais no mercado. Tem bons profissionais no mercado. Tem profissionais que podem te auxiliar a superar, a desenvolver essa habilidade que é tão importante nos dias atuais. Agora, a questão do gago, eu já tive alguns alunos gagos também, né? E que, por felicidade, conseguiram também superar essa dificuldade, né? Conseguiram realmente administrar essa questão. E conseguiram falar lá na frente, e conseguiram sair muito, muito felizes no decorrer do nosso curso, tiveram um avanço muito grande. Com o quê? Utilização de técnica, cuidado com a respiração, alguns aspectos importantes, a questão é de treinar antes do que vai falar. Então, são algumas dicas que a gente dá, e a questão da filmagem. O ponto-chave, acho que um ponto muito importante, uma dica muito importante, comece a ter consciência da sua comunicação. Essa é uma dica que vale a pena as pessoas começarem a refletir sobre isso. A pergunta que eu quero falar para cada um, fazer para cada um agora. Como você se comunica? Que tipo de comunicação? Será que você está conseguindo atingir o seu objetivo na sua comunicação? Ou seja, será que eu conheço realmente as técnicas? Será que eu utilizo as técnicas no tempo certo? Será que eu exploro muito bem a minha voz? Será que eu utilizo o meu corpo, meu gesto? Ou seja, para que servem os gestos? Os gestos servem para reforçar o que você está falando. Então, quer dizer, será que eu tenho reforçado muito bem o que eu tenho falado? Será que eu consigo estruturar bem a minha fala, em início, meio e fim? Olha a quantidade de técnicas que a gente está passando. Então, é para que as pessoas comecem a refletir. Será que eu tenho utilizado isso? E aí, muitas vezes, as pessoas reclamam e falam, nossa, eu não tenho conseguido êxito na minha comunicação. Mas por que será? Será que eu estou falando sem me preparar? Será que eu estou falando por falar? Será que eu estou despejando informação nas pessoas? Ou será que eu tenho realmente um propósito daquela fala? Será que realmente eu me preparei para aquela fala? Será que eu pesquisei aquilo? Eu lembro que, até hoje, a gente faz isso muito, né? Quanto tempo a gente estuda, quanto tempo a gente se prepara para dar uma palestra de 1 hora, Vicente? Quanto tempo? Muito tempo, muito planejamento, muito tempo. Sim. Muita conexão, muito exercício, muito ensaio, muito, para poder ir lá e dar um show 1 hora, né? Para deixar a sua marca, fazer a grande diferença. Exatamente. O Anderson, chegou uma pergunta aqui bem bacana, da Edilene Barbosa, que tem a ver com o que você está falando aí. Como podemos treinar em casa? Me disseram que falar em frente ao espelho ajuda. É verdade? Como é que é isso daí? Fala um pouquinho para nós. Eu prefiro o celular. Né? Treina na frente do celular. Porque o espelho não dá para gravar. É interessante que o celular, você bota o celular na frente, pode botar na frente do espelho também. E grava. Bota o celular na frente do espelho e grava. E depois assiste a sua apresentação. Grava a sua voz. Eu não gosto de gravar, não gosto de me ver, Anderson. Tem gente que fala isso. É interessante. Eu não quero saber, eu não quero me ver. Então, grava a sua voz. Primeiro passo. Não consegue? Você não consegue fazer uma gravação sua na primeira vez? Ok. Grava a sua voz. Grava você conversando com alguém. Comece a observar isso, como você fala. Tem muita gente, e aí é muito comum, né? Muitos problemas de relacionamento estão ligados à questão vocal. Olha que interessante isso. Imagina o marido falando numa entonação vocal e a mulher tem outra entonação vocal. Né? O marido fala numa voz muito
volume muito alto e a mulher falando no volume muito baixo. Não existe uma conexão ali. Olha que interessante isso. Será que como que você está se conectando com o outro? Muitas vezes a gente reclama e fala, poxa, eu não tenho conseguido me relacionar com as pessoas, eu não tenho conseguido criar um ambiente favorável no meu setor de trabalho, eu não tenho conseguido. Muitas vezes você está criando problemas de uma maneira inconsciente, porque você está se comunicando de uma forma muito áspera, muitas vezes, sem ter consciência, principalmente pela questão vocal. Muitas vezes você fala muito alto. Ou muitas vezes você fala muito baixo também, que ninguém te escuta. Então, olha que dica interessante. Comece a gravar a sua voz. Eu prefiro, né, a questão do espelho, é um treinamento? É. Mas grava no celular. Grava o celular, bota o celular na frente, tá? Do espelho, se quiser botar na frente do espelho, ou do lado, e se grava. Grava você falando para um amigo, grava você falando, fazendo uma pequena apresentação, grava você falando de você, e depois começa a assistir isso. E começa toda semana, você grava 5 minutinhos, 3 minutinhos, 4 minutinhos. E vai observando o que você tem feito. Aí você, através desse pequeno exercício, você vai começar a ter mais consciência da questão da sua postura, da questão vocal, da questão do teu olhar, que é tão importante. Olha a importância do olhar. Né? Será que você se conecta com o outro através do olhar? Será que você tem criado conexões através do olhar? Olha a importância do contato visual. E muitas pessoas não têm noção do impacto disso. Isso se chama comunicação não verbal. Isso tem um impacto muito grande na comunicação. As pessoas estão muito preocupadas só com as palavras. Mas se a gente for analisar, existem vários estudos, desde 1940, iniciou esse estudo lá nos Estados Unidos, da importância da comunicação não verbal. Ou seja, a comunicação não verbal, que é composta de gestos, postura, olhar, voz, ela diz muito, exatamente isso. Né? A estrutura da fala, a postura, o olhar, o ritmo vocal, diz muito sobre quem você é. Elas passam, através da sua voz, você passa sentimentos, você passa emoção, você passa tristeza, você passa alegria, você passa felicidade, você passa medo, insegurança, ou credibilidade, ou segurança, através do seu olhar, da sua fisionomia, da sua postura, até da sua roupa. Você passa isso. Isso se dá o nome disso chama-se comunicação não verbal. E como que eu passo a desenvolver isso? Tendo consciência, se conhecendo mais, sabendo como você está. Ô Anderson, existe uma estatística, eu queria que você explicasse isso para nós, que a voz, a nossa comunicação pela voz, ela representa apenas 7% da comunicação e que os outros 93% são do corpo, exatamente do olhar, das mãos, da gesticulação, do modo que você anda. Explica isso para nós. Na verdade, 7% equivale às palavras. Né? Somente 7% equivalem às palavras. 38% estão relacionados à inflexão vocal. Olha que interessante isso. 38% da sua comunicação está relacionada à sua voz, à sua impostação vocal, ao seu ritmo vocal, à sua pausa. 38%. E 55% sua expressão facial e corporal. Olha a importância da expressão facial e corporal. Você quer ver um exemplo? O exemplo eu vou citar agora. Imagina, eu tenho um grande conhecimento na área de comunicação e oratória. Se eu chegasse aqui para fazer a live com você, ou para qualquer apresentação, e chegasse numa apresentação e começasse a dizer assim, meu nome é Anderson Rocha, eu sou palestrante, eu tenho mais de 100 mil pessoas que já me assistiram, eu atuo nessa área há 22 anos. O que eu passo para as pessoas? Insegurança, falta de credibilidade. O que eu passei para as pessoas? Medo, insegurança. Por mais conhecimento que eu tinha, porque eu não utilizei técnica. Meu corpo estava
Minhas palavras estavam dizendo uma coisa e meu corpo estava dizendo outra. E quando acontece isso, o que acontece? O seu público acredita no seu corpo. O grupo, as pessoas que estão te assistindo, elas vão acreditar não no que você fala, mas no que o seu corpo diz. E olha a importância de você criar sintonia entre o falar e o demonstrar. Então, a gente tem que começar a criar essa sintonia. Porque muitas vezes você encontra alguém e você fala assim, nossa, eu não senti segurança naquela pessoa. Muitas vezes se deve à questão da postura dela, do contato visual que ela não fez com você. Ah, essa pessoa não passou algo bom para mim. Por quê? Porque você não se conectou. E a conexão acontece, a maioria das vezes, pela linguagem não verbal, e não só pelas palavras. Por isso que as palavras, segundo essa pesquisa, que já foi feita várias vezes, chegou a esse mesmo número, aproximadamente, de 93% do processo de comunicação se deve à comunicação não verbal, tanto feitas pesquisas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, chegou a esse mesmo número, esse mesmo patamar. Por quê? Porque exatamente o corpo não fala, o corpo grita. O corpo grita. Então, a gente tem que começar a entender isso e saber explorar isso da melhor maneira possível, tendo, de novo, mais consciência da sua comunicação. Pergunta é para as pessoas que estão nos assistindo aqui, como você se comunica? Como é questão, você utiliza a sua voz? Será que você utiliza a sua voz e você consegue explorar os potenciais da sua voz? Será que seu corpo está dizendo algo e suas palavras estão dizendo outra? E aí eu te pergunto, será que você está passando realmente segurança e credibilidade na sua fala? Será que você está conseguindo o que você quer? Tem uma frase que eu gosto muito que diz exatamente isso. Quem se comunica bem, convence. E quem convence, consegue o que quer. Se você quer conseguir o que você deseja na sua vida, tanto pessoal como profissional, chegou a hora de você se comunicar bem. Você passar credibilidade, segurança e ocupar o seu espaço, que é somente seu e que está te esperando. Ô Anderson, perfeito, tá? Eu acho que a gente está super no caminho aqui e o nosso tempo aqui está meio que voando, né? Já foi 1 hora nessa brincadeira e olha que correria, que bom, né? Ô Anderson, uma perguntinha para você. Puxa, tem um monte de curso de oratória, fazem curso disso, tem curso daquilo, na internet tem um monte de curso. Assim, o que é, na sua opinião, o ponto principal, mais importante, quando você vai fazer um curso de oratória? O que para você, assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Não faça um curso se não tiver isso e aquilo. Conta para nós. Boa. Primeiro, a experiência do instrutor, do facilitador. Tem que procurar uma experiência, uma pessoa que já tem uma rodagem, uma pessoa que já tem uma bagagem no mercado, que já ministrou vários treinamentos, vários cursos, e que tem realmente já uma facilidade em desenvolver no desenvolvimento de equipes, de grupos. É importante que essa pessoa tenha essa capacidade. E o segundo ponto muito importante é a questão da prática. Prática só não, porque tem muito curso no mercado que fala o curso é prático, né? Mas só que a pessoa pratica, mas sai de lá sem receber nenhum feedback. Ou seja, sai de lá sem saber como está. Então, é determinante que um bom curso de oratória, existem bons cursos no Brasil, que um bom curso de oratória, ele deva ter muita prática e muito feedback. E, de preferência, turmas reduzidas, porque é impossível você praticar com a turma de 50 alunos, 70 alunos. Né? Tem cursos que a gente observa aí no Brasil com 70 pessoas fazendo curso, 50 pessoas fazendo curso. Essas pessoas não vão ter, na verdade, quem está sendo treinado ali é o instrutor, está ganhando dinheiro e está se treinando ainda por cima, né? As pessoas estão pagando para que ele se treine.
Então, na verdade, quando você vai buscar um curso, busque um curso que tenha prática, que tenha feedback, que tenha gravações individuais, olha que legal isso, né? Porque tem muitos cursos também que manda 3, 4 pessoas para frente lá, vão lá gravar, cada um fala 1 minuto. Não. Você tem que ter no mínimo 3 a 5 minutos de apresentação individual e que durante esses 5 ou 4 minutos, você, depois dessa gravação, você receba feedbacks, ou seja, retorno de como você está. Que ponto você está bem e quais pontos você pode melhorar. É exatamente, eu acho que o bons cursos de oratória estão nesse nível aí, com essas características aí que eu acabei de falar. O Anderson, você tem um curso em Vitória, planejado aí para o dia 19 e 20 de março. Conta para nós um pouquinho desse curso, quem pode fazer, qual é o perfil. São 2 dias, é uma sexta o dia inteiro e sábado o dia inteiro. Fala um pouquinho para a gente sobre esse curso. E eu vou colocar o link aqui para o pessoal poder depois acompanhar, ver direitinho, pegar mais informações, tá? Eu quero convidar as pessoas que desejam desenvolver e aprimorar a sua comunicação, que nós temos uma próxima turma, a turma 129 do nosso curso, chamado Curso Fale Bem em Qualquer Lugar, que vai acontecer em Vitória, no dia 19 e 20 de março, 19 e 20 de março, vai estar o link aqui embaixo, vocês podem conhecer mais. É um curso que nós trabalhamos com todo tipo de profissional que deseja desenvolver a sua comunicação. Né? Profissional que tem, que sente necessidade, que acha que está perdendo a oportunidade, que acha que precisa desenvolver técnica, que precisa desenvolver a questão de estratégias para melhorar a sua comunicação, esse curso é para você. É um curso que tem avaliação de 100% de aprovação por todos os participantes, isso é muito raro. Poucos cursos no Brasil existe esse índice de satisfação. Nós, de uma forma muito feliz, conseguimos alcançar isso em 129 turmas, quer dizer, todas as pessoas que fazem o nosso curso saem falando muito bem, saem muito satisfeitas, muito felizes, e dentro do objetivo que elas se propõem, realmente realizadas. Então, é um curso com a carga horária, né, de 2 dias, né, serão 2 dias, e a turma também uma turma reduzida. Né, nós vamos trabalhar em torno de 15 a 20 pessoas no máximo. Por quê? Porque nós teremos muita prática, muito exercícios individuais, muito feedback, e mais, todas as apresentações serão filmadas e disponibilizadas para os participantes após o treinamento. Isso também é muito importante, para que ela possa se ver depois e fazer os devidos ajustes durante a sua jornada. Ô Anderson, e é presencial, né? Vão ser 2 dias presenciais, com todos os cuidados, tudo bonitinho, né? Então o pessoal não precisa se preocupar, que está tudo muito bem estruturadinho aí, né? Não é isso? Exatamente. São 2 dias presenciais, a gente está tendo todos os cuidados, né? Um ambiente extremamente seguro, né? Ventilado, bem arejado, né? Nós estamos muito cuidadosos em relação à realização dessa próxima turma do curso chamado Curso Fale Bem em Qualquer Lugar. A turma 129 do curso Fale Bem. Olha que felicidade, né? 129, turma 129. Que benção, hein? Muito bem. E, Anderson, tem um time top aí junto com você, né? Para poder ajudar lá aos cursistas aí, 2 dias intensos, vai dividir turma, tem feedback. Tem umas feras aí. Tem uns caras bons aí. Tem uns caras bons aí comigo. Um cara chamado Vicente Falcão, que sabe muito pouco, né? Domina com profundidade a arte de falar bem, né? Que é um cara que já tem uma longa experiência, mais de 20 anos nessa área, ministrando palestras pelo Brasil inteiro. Temos também o nosso amigo Fábio Flores, né? Que vai ser de grande valia, né? Que vai contribuir muito, né? Com a sua experiência, a sua vivência, durante esses 2 dias também, que realmente vai ser uma pessoa que vai passar muita informação, muita técnica, muita estratégia para as pessoas. É uma pessoa que tem um grande conhecimento dessa área, é um profundo dominador desse assunto. E serão 2 dias intensos, muito intensos, com certeza. Ô Anderson, é legal deixar para o público muito claro que
Não tem teoria, é um curso de prática. Prática. Não tem teoria, vocês vão aprender em casa, vocês vão ler isso, aquilo, mas lá é prática, prática, prática. Quem quer falar e ser orientado a sair de lá diferente, pode ter certeza que esse curso é para você. Porque, na verdade, a gente sempre teve esse cuidado, né? Porque a gente vê muito curso teórico. Na verdade, como eu disse anteriormente, o curso teórico serve para uma coisa: você treinar o instrutor, né? Só treinar o instrutor lá. Você paga para o instrutor sair de lá melhor do que ele entrou. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é treinar os participantes. É que os participantes falem, né, num ambiente seguro, que é muito importante também. Ninguém vai ser jogado lá na frente de paraquedas, pelo contrário, a gente vai passar técnica primeiro, a gente vai orientar o passo a passo, e a pessoa vai lá para frente com toda a segurança, com toda a confiança necessária para que ela consiga dar os passos certos, para que ela consiga fazer boas apresentações. Todo o curso será monitorado, a gente vai monitorar o tempo todo as pessoas, acompanhando individualmente cada um, né? Cada um vai receber o feedback no seu tempo certo, a gente vai estar orientando, nós vamos estar o tempo todo trabalhando a questão de um curso totalmente focado nas necessidades individuais de cada um ali durante o curso. Ô Anderson, é legal informar que assim, ó, tem hotel pertinho, restaurante pertinho, tudo pertinho. A equipe nossa cuida de todos os detalhes, de onde se hospedar, onde ficar, tem, né, todo esse cuidado, esse mimo aí com a clientela, com os cursistas que vão estar conosco. A cidade é linda, tem uma estrutura bacana, muito, muito legal. Agora me diga uma coisa. Nós temos aqui algumas pessoas que são do Maranhão, de São Paulo, do Piauí, tem gente aqui de Roraima, tem gente aqui do Ceará. Vamos supor que essas pessoas não possam vir no curso, mas elas podem fazer o curso com você, Anderson? Tem algum jeito aí? Dá para fazer um curso pela internet, assim, ó, a gente aqui? Dá para fazer um curso de oratória aqui com essa ferramenta? Boa, dá sim. Nós temos um curso chamado curso VIP Fale Bem. É um curso individual, um curso totalmente personalizado e online, onde eu vou estar orientando e passando todas as ferramentas, todas as técnicas para as pessoas. Durante 6 horas de curso, né? São 3 encontros de 2 horas cada, normalmente, onde a pessoa também vai passar a filmagem para a gente vai monitorar a questão de como ela está se apresentando, qual o tipo de objetivo que ela tem, e vamos trabalhar também personalizando isso. Olha que legal isso. É um curso totalmente personalizado. É um curso, as pessoas falam assim, poxa, Anderson, como que eu vou falar em público em 6 horas? Como que eu vou desenvolver essa habilidade tão importante em 6 horas? Vamos só fazer uma colocação aqui importante. 6 horas individualmente, ou seja, se você for pegar e transformar isso numa carga horária, num grupo, equivale a mais de 60, 70 horas num grupo, né? Então, quer dizer, são 6 horas intensas de treinamento. Também o VIP Fale Bem, que é o curso individual Fale Bem, é um curso totalmente prático, onde a gente vai ter oportunidade de trabalhar o tempo todo, técnica, ferramenta, filmagem, vídeo, áudio, analisando, dando feedback, pontuando aspectos que está bem, pontuando aspectos que podem ser melhorados, e com muita, muita prática. Então, é um curso para quem não vai poder estar no dia 19 e 20 de março, aqui em Vitória, é um curso também que vai atender, dentro de todas as necessidades do participante, essa capacidade de se desenvolver bem e melhorar sua comunicação. Anderson, aonde que as pessoas encontram você? Tem algum site, rede social? Eu sei que você tem mais um monte de vídeos aí com dicas, sugestões. Onde as pessoas acham você? Fala para nós. Meu site é www.andersonrocha.com.br. No site você pode linkar diretamente com as redes sociais, né? Nas redes sociais eu estou como palestrante Anderson Rocha. Vai ser uma grande satisfação poder também
trocar uma ideia com cada um de vocês. Se vocês mandarem alguma mensagem para mim, eu vou poder responder, e vou responder com maior clareza, e vou poder ajudá-los na necessidade de cada um, e estarei sempre à disposição de vocês por minhas redes sociais também. E espero que todos que estejam assistindo a gente, que a gente possa estar em breve também, né, participando de algum evento juntos, né, porque tem alguns palestrantes aí também juntos com a gente aí assistindo, então a gente tem que começar a voltar realmente em breve a ministrar algumas palestras, e espero que eu esteja também junto com vocês aí nessa jornada, brilhante jornada de palestrar por esse Brasil afora. Tem uma tropa de elite assistindo você aqui, ó. Mas tem muita gente top aqui assistindo você. Pode ter certeza disso. Gente, olha, nesse primeiro semestre, o curso vai ser realizado só em Vitória, tá? Então, aqui o pessoal, vai vir para Pinheiros, vai vir para Salvador, vai vir para Cachoeira. Não, por enquanto, essa primeira turma, provavelmente vão ser duas, uma primeira e uma segunda turma serão em Vitória, tá? Nesse momento. Vicente, mas eu sou de outro estado, eu posso ir para aí? Venha, que a gente vai dar todo o suporte para você ser muito bem recebida. Cuidado. Nossa, pode ficar tranquilo, nós vamos fazer festa com vocês aqui, tá bom? E aqueles que tiverem muita necessidade, mas que já falam em público, que precisam, de repente, dar uma lapidada, não tem dúvidas que o Anderson pode ser essa pessoa, pode te ajudar nas apresentações, palestras, enfim, muita coisa, ele com certeza vai te ajudar, mesmo que seja à distância aí. E é riquíssimo, sabe? É muito... O cara é fera, vocês podem ter certeza que esse eu avalizo aí. Anderson, considerações finais. Se você hoje, eu quero pedir duas coisas aqui a você. Primeiro, aquelas pessoas que têm medo, que têm pânico, que têm uma angústia, sabe? Que sentem tudo que você pensar de complicado para poder falar em público. Qual a dica que você deixa? Vamos lá. Tem uma frase que eu iniciei a minha fala e vou voltar. Sentir medo de falar em público é normal. Sentir medo de falar em público é normal. Mas perder oportunidades por causa desse medo é uma decisão sua. Você tem o poder de virar o jogo. Você tem o poder de melhorar a sua comunicação. Tem meios para isso. Tem técnica para isso. Tem estratégia para isso. Cabe a você encontrá-las. Você não se conformar. Se você é tímido, se você tem medo de falar, não se acanhe. Não perca mais oportunidades. Ocupe o seu espaço. Aproveite as oportunidades. Não perca mais tempo. Ganhe essas oportunidades. Não perca mais tempo se lamentando porque eu não consigo, porque o outro consegue. Se comunicar bem, a comunicação é uma habilidade que todos podem desenvolver, inclusive você. Você pode se tornar um bom comunicador. E eu também estou à disposição, e o Vicente também, para poder contribuir e auxiliar no que for possível para que você realize esse sonho, né? Que tem muita gente que deve estar agora falando, poxa, eu sonho em me tornar um bom comunicador. Garanto a vocês que esse sonho em breve pode se tornar uma grande realidade. Depende, acima de tudo, da sua decisão. Ô Anderson, agora, eu tenho um monte de palestrante te assistindo aqui. Na comunicação, na fala, na oratória, qual a dica que você deixa, dica assim, de maestria para esses palestrantes que estão aqui? Eu estou aqui, que eu já consegui ver o Davidson Sherman, a Érica Neves, a Patrícia Laurindo, deixa eu ver mais quem que tem aqui. Tem um monte de gente top aqui, sabe? O Sérgio, né? Que é outra fera aqui lá de Cabo Frio. O Max também, né? O Sérgio Santos, lá do Rio de Janeiro. O Max, lá de Cabo Frio. E tem mais uma turma aqui que a gente está vendo. Dicas valiosas de ouro que você deixa para essa turma, que assim, para fazer a diferença numa palestra quando o assunto é oratória, é comunicação. Dica de ouro para os palestrantes. Estruture bem a sua fala. Início brilhante.
Desenvolvimento, ótimo. Conclusão, fantástica. Estruture bem a sua fala. O início é o momento de você conquistar o público, de você se conectar com as pessoas, de você romper uma resistência natural desse público. Então, cuide para que esse início seja muito impactante, uma pergunta bem estruturada. Já nesse primeiro momento, você mostra um benefício que você pode oferecer durante a sua fala para essas pessoas, uma vantagem que as pessoas terão em assistir a sua palestra, um dado, uma informação impactante nesse primeiro momento, né? Algo que realmente faça as pessoas refletirem já nesse primeiro momento e queiram assistir a sua palestra até o final. Esse é o início, tem que ser um início arrebatador, aquele início fantástico. Por isso, você tem que planejar muito, você tem que preparar muito bem esse início. Os 30 primeiros segundos de uma fala de um palestrante são determinantes para que ele alcance êxito na fala dele. O êxito de uma palestra está nos 30 primeiros segundos. Esses 30 primeiros segundos têm que ser marcantes. O desenvolvimento também tem que ser um desenvolvimento consistente. Agora, a conclusão é o momento de emocionar. Eu sempre digo que uma palestra, ela é o início impactante, o início ligado à razão, um dado, uma informação impactante, um benefício, uma vantagem daquele assunto para a vida das pessoas. O desenvolvimento reforça isso, traz exatamente, né, mostra para as pessoas exatamente o benefício, as vantagens do tema que ela está falando, e o final consegue sensibilizar as pessoas. E vou além, não só sensibilizar, mas, se possível, emocionar. Se você conseguir criar essa estrutura didática de uma palestra, com certeza você vai obter êxito durante a sua carreira e vai fazer brilhantes apresentações. Para isso, você tem que pesquisar muito, você tem que realmente mergulhar no assunto com toda a intensidade possível. Ô Anderson, eu sempre falo que para ser um grande orador, para falar bem, para vender bem, para atender bem, para poder planejar bem e até negociar bem, precisa aprender a falar, a ter uma boa comunicação. Não precisa de uma comunicação rebuscada, sofisticada, cheia de glamour. Não precisa. Precisa apenas falar bem, pausadamente, de forma que as pessoas entendam. Seja simples, né? Sim, a simplicidade é uma das grandes ferramentas que a gente tem na comunicação, tá? Outra coisa, o Anderson falou muito sobre a importância de você ouvir a sua voz, você melhorar a sua voz, melhorar a sua pronúncia. Tem gente que fala muito rápido, tem gente que fala para dentro, tem gente que fala, você não consegue ouvir o que a pessoa está falando. Por quê? Porque a pessoa parece que não fala com os dois pulmões, sabe? Tem dificuldade, fala baixinho. Então, isso tudo são ferramentas, são técnicas, são habilidades, são pequenas variáveis que a gente precisa monitorar o tempo inteiro. Para quê? Para que a comunicação aconteça de forma simples, suave e que todo mundo consiga entender. É só isso. Outra coisa, até nos próprios casais. Eu estava hoje conversando com uma palestrante fantástica que nós temos, chamada doutora Sui, e ela estava falando exatamente isso. Vicente, você sabe que a comunicação é responsável por mais de 30% das separações? Como assim é? O casal não consegue se comunicar direito. Um está em AM e o outro está em FM. Um fala alto, fala baixo. Como você falou, um grita, o outro não fala, fica com medo. Parece que não tem uma comunicação assertiva. Muito pelo contrário. É uma comunicação violenta o tempo inteiro naquele lar. Opa! E isso realmente vai dar, né? Não vai ficar legal. Então, essas dicas são extremamente importantes para que você possa alavancar na sua carreira, trazer outros benefícios, sabe? Conseguir, inclusive, dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Então, pense nisso, é super
possível, super fácil. Aprender a se comunicar bem não é só para você ser um palestrante, para você ser um orador, nada disso. Comunicar bem é vida, é qualidade de vida, é E relacionamento. ser mais feliz, né? Olha que interessante que você está falando, né? Quem se comunica bem é mais feliz, é mais leve, consegue expressar o que sente. Olha que bacana isso. A comunicação, muitas vezes a gente foca muito no aspecto profissional, mas, acima de tudo, as pessoas que se comunicam melhor, elas são pessoas melhores. Elas são pessoas mais leves, mais felizes. Então, quer dizer, vale a pena eu desenvolver essa habilidade. Vale a pena eu melhorar a cada dia. Tem uma frase que diz assim: serei hoje melhor do que eu fui ontem e serei amanhã melhor do que eu fui hoje. Esse é o desafio da comunicação. Melhorar a cada dia. Eu vou dar uma dica de ouro que eu gosto muito, 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 muito no curso de oratória. O melhor do curso de oratória não é a fala, é a escutatória. Quando você consegue ouvir bem, quando você consegue entender o que a pessoa quer, deseja, você fala bem. Quando você tem paciência para escutar as pessoas, você fala só aquilo que elas querem ouvir, mas fala com maestria. Então, fica a dica para vocês aí nessa noite maravilhosa. Nosso muito obrigado a cada um de vocês que estiveram presentes aqui nessa noite. Fica o convite para que todos vocês possam estar conosco nesse curso de oratória que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo, nos dias 19 e 20 de março. Vale super a pena, vale a pena cada real investido. Vicente, como é que funciona? Entra lá no site, que eles vão dar todo o suporte, todo o atendimento a vocês. Nossa equipe é maravilhosa e eles dão um jeito para que você possa participar com a gente. Anderson, obrigado, muito, muito obrigado aí pelas suas contribuições, pelas suas dicas. Você sempre um grande mestre aí, um grande, né, com muito cuidado, sua fala sempre muito assertiva. E espero, gente, vocês no próximo encontro, tá bom? Semana que vem tem mais, ó. Programação. Sábado agora tem Congresso Brincar, tem curso de matemática lá do SAEB, e semana que vem, na segunda-feira, tem, né, falando de filhos, que, ó, nós vamos falar sobre exatamente atraso na fala das crianças. Olha que coisa interessante, como é que está tudo linkado. E o tema, né, dos gestores de semana que vem, eu estou acabando de preparar, está bem fresquinho, vem coisa legal para vocês. Todos hiper, super convidados. Vou pedir a você para dar um like aí para nós, dar um joinha, se inscreva no nosso canal do Congresso de Gestores, no YouTube, no Facebook, nos ajude a compartilhar essa live. Pega essa live aí, vai no seu Facebook agora, quando acabar, compartilha na sua rede, pega o link aí no YouTube, sabe? Manda para as equipes da sua escola, da sua empresa, da sua igreja. Por quê? Porque falar bem é a forma mais importante da gente ser feliz também. O Anderson resumiu muito bem, tá? Um grande abraço para vocês. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que estão aí. Abraço a todos. Isso. Vamos agora colocar o nosso certificado, tá bom? Eu vou postar o certificado aí de participação. E mais do que isso, gente, junta esses certificados aí que no final do ano a gente tem toda uma programação para trocar esses certificados, tá bom? Então, serve muito para muita gente aí. Fica os nossos agradecimentos a todos vocês que participaram. Obrigado, o Diego, que deu voz a quem não tem voz, a quem tem dificuldade aí, muitas vezes, em ouvir, mas está firme com a gente, sempre nosso compromisso em, né, estar atendendo aí, incluindo principalmente, que é o nosso papel maior, e nós queremos sempre melhorar a qualidade de vida, a qualidade da gestão, tudo para os nossos, né, a turma que nos acompanha aí. Obrigado, Elson, obrigado, Max, obrigado, Deis, obrigado a todos vocês, a Érica, a Patrícia, a essa turma, obrigado a todos os municípios que estão, né, aqui com a gente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas, Minas Gerais, São Paulo. Poxa, a gente está muito feliz com vocês. Ó,
Um grande abraço, mais uma vez, obrigado, e até semana que vem, se Deus quiser.